Just like this. And all the earth will shout your praise. Come on. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, just one more time, church. And all the earth, yes, all the earth will shout your praise. Come on, sing it. Our hearts will cry, these bones will sing. One more time, just sing it out, come on. Are you, Lord? Yes, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. We pour out our praise. Pour out our praise. Your breath in our lungs. We pour out our praise to you. Oh, it's your breath in our lungs. We pour out our praise. Pour out our praise to your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, holy. To you, holy Jesus. Great are you, Lord. To you, holy Jesus. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Father, we thank you this morning. Pai, nós te agradecemos esta manhã. Great is your grace. Thank you, Father. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, we honor you this morning. nós te honramos esta manhã. We give you glory. Te damos toda a glória. It's your grace in our lives. E é a sua graça em nossas vidas. So we pour out Nós derramamos our praise unto you. nosso louvor diante de si. Thank you, Lord. Thank you, King. Obrigado, Senhor. Obrigado, Rei. In Jesus Christ's name, Em nome do Senhor Jesus. amen and amen. Amém. Hallelujah. Amém. Praise God. Amen. Wow, thank you so much, worship team. May God bless you. Muito obrigado, grupo de louvor. Deus Let's te go abençoe. ahead and take our seats this Por favor, morning. vamos nos assentar esta manhã. Amen. Amém. So I'm quite excited to be able to share with you this morning. O pastor está tão entusiasmado para partilhar esta manhã a mensagem com a igreja. It was really we just came out of I don't know how you can describe it unless you were there, but a powerful Kingdom Prayer Conference. Então eu não sei como posso descrever isto, a não ser que vocês estivessem lá. Esta conferência de oração poderosa. It was what you could call a watershed Então, moment. é aquilo que você pode chamar de regar de água. A prayer conference that's actually a praying conference. Então, a I conferência didn't de know you could oração pray é for uma so long. conferência de oração mesmo, para orar por muito tempo. I didn't know you could pray for 3 days straight. Então, onde você ora 3 dias, So it was just amazing. era maravilhoso. I believe that the heavens are open Eu acredito que os céus abriram-se and the latter rains e depois houve uma Of chuva God's séria, promise are das raining. promessas
de Deus, the rains are here. que a chuva está aqui, The rains are raining upon our lives, upon our que families. a chuva ela Upon derramava, the church. caía a favor da família, das nossas famílias, da igreja. The rain of God's promises here. Então, a chuva das promessas de Deus. So it was just such a privilege and an honor to participate in, to be there, just to be there, Foi the Kingdom grande Prayer Conference. privilégio e honra estar lá, participar. So I hope maybe in the next 2 sessions or so, I'll try to share 1 or 2 things from that prayer conference. I know those who are watching it online, it might seem like a repeat, but we want to activate some things among us. Então, estaremos a partilhar alguns dos elementos que foram partilhados na conferência de oração para os que estavam conectados à conferência via online. Podem sentir-se que o pastor esteja a repetir, mas ele quer trazer um pouco desta mensagem. One of the things that Pastor Tom has been teaching about, and it is also in the Word of the Year, is the issue of consecration. Consecration. Então, uma das coisas que o pastor Tom tem estado a ensinar tem mesmo que ver com a consagração. Consecration. Consagração. Ou separação. It's not separation. It's consecration. Consagração. But let's explain what it is. Então, vamos explicar o que isso significa. So consecration is, okay, it starts with separation. Então, começa com separação. Is being separated. É ser separado. Okay. So consecration is being separated. Consagração é ser separado. So all seated here, but if I'm going to separate someone, I'm actually, maybe I can ask Pastor Igor, I'm actually going to separate him from the rest of the people. Not from his wife, of course, but Vou separar o pastor Igor yeah. do So restante das pessoas. separate him. So he's separated. I've separated him from the rest. Então, o pastor já separou o pastor Igor dos restantes irmãos que estão assim. So consecration starts by being separated. Então, essa consagração Set começa apart. Com o Thank you, ser Pastor Igor. separado, ser colocado à parte. Being separated, É ser separado. and then it's followed by É seguido por being sanctified. ser santificado. Sanctification just means the process of being made more like Jesus. A santificação é um processo de tornar-se igual a So Jesus. God picked us out from among them. Então, Deus, ele tirou-nos, pegou-nos entre, He picked you out from the world. He tirou você do mundo, drew you to himself. tirou você para ele. Sometimes we think we choose Jesus. Às vezes nós pensamos que nós escolhemos Jesus. Oh, the day I chose Jesus Ou o as dia my que eu Savior. escolhi Jesus. No, he's the one who chose you. Então, ele é a pessoa que lhe escolheu. He picked you up from among the people. Ele pegou você no meio das pessoas. And he's sanctifying you. He's sanctifying you. E ele He's making you more like Jesus. He's making you holy. E ele santificou você e tornou você igual a Jesus, tendo você tornado santo. So consecration is being separated, Então, a consagração tem que ver com ser separado, sanctified, santificado, prepared. preparado. So he is preparing you. Então, ele está a preparar-te. And then it ends with sending us Então, depois termina em enviar-nos to his call ao seu chamado or his purpose ou ao seu propósito for our lives. para nossas vidas. So he separates us, Então, ele nos separa, sanctifies us, nos santifica, prepares us, nos prepara, and sends us depois ele nos envia to his call para o seu chamado, or o purpose seu propósito for our lives. para as nossas vidas. So this is consecration. Então, essa consagração. So in this year, it's a season of being consecrated Este unto ano God. é um ano de ser consagrado diante de Deus. God is consecrating his people. Deus está a consagrar o seu povo. He is making them know Está a fazê-los conhecidos. that they are a separate people, Que eles são pessoas separadas. that he is sanctifying them. Que ele já está a santificar. He wants to prepare them. Ele quer prepará-lo. He wants to send you Ele quer enviar-te to his call and para o seu purpose for your life. chamado e propósito na tua vida. He wants to consecrate us. Ele quer nos consagrar. So in the Bible, there's a story Então, na Bíblia existe uma história. in the book of Mark, chapter 11, Livro de Marcos, verse 1 to capítulo 3. 11. And this is the instruction that I have for you today. Então, esta Mark é 11, verse 1 to 3. Marcos 11. Okay. So as they approached Jerusalem and came to Bethpage and Bethany
at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a donkey tied there, a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it, and will send it back here shortly.'" Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: "Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho em que ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazei isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo tornará a enviá-lo para aqui." Amen. You know, so if anyone asks, "What are you doing?" Se alguém questionar, o que estás a fazer? Because Jesus sent them to get the colt or the donkey that he was going to ride into Jerusalem Então on. Jesus estava a chamá-los para ir desmanchar o And he jumentinho sends que his 2 estava amarrado disciples para montar. to go and bring this donkey, to go and bring this colt. Então ele disse aos esses 2 discípulos para irem trazer esse jumentinho. And he tells them, "Untie it and bring it E here." disse, desmanchai e traga este jumento. And if they ask you, "What are you doing?" E se questionar o que você está a fazer, you must tell them, "Because the Lord needs it." você deve responder, porque o Senhor precisa. Untie it Desmanche and bring it here. e traga aqui, Because the Lord needs it. porque o Senhor precisa. And so that's my instruction today. Então esta é a minha instrução hoje. Untie it Desmanche and bring it here. e traga aqui, Because the Lord needs it. porque o Senhor precisa. So I don't know what it is that ties us Não sei o que nos amarra from the call of God on our lives. do chamado de Deus em nossas vidas. Your salvation was not just so that you can be saved and now I'm saved. It is a calling. Então Your a sua salvation salvação, is a calling. a sua salvação é um chamado. The day that you received Jesus, No dia que você recebeu and it says, Jesus, "Jesus, come into my life." você disse, Jesus, vem para a minha vida. It's too late. It was too late. Era muito tardio. You were already joining the army of God. E já tinha se juntado ao exército You're de Deus. already accepting a call in case someone did not tell you. Você estava aceitando um chamado se alguém, por ocasião, He was não lhe calling disse. you for a purpose to do his Estava work. chamar para um propósito de fazer a sua obra. But things that may tie us back Mas há coisas que nos amaram e nos retrocedem. are things like sin. Coisas como pecado. So a sin lifestyle can tie you back from God's purpose and call for your life. Uma vida pecaminosa Living pode nos a sin amarrar lifestyle. para trás, nos retroceder para aquilo que é o chamado de Deus em nossas vidas. Sometimes it can even be demonic bondages, E às vezes pode ser um jugo demoníaco. a bondage upon your life that you can't break jugo out diante da sua vida que And você it não is consegue tying sair. you. Está a amarrar-te from doing what God wants you to do, from the calling of God de upon your life. fazer aquilo que o Senhor lhe chamou, de concretizar aquilo que é o chamado de Deus na sua vida. Sometimes it can just be mindsets Às vezes pode ser uma questão de mentalidade. that were propagated through traditional beliefs. E foi propaganda trazida por meio de tradições, Traditional beliefs, traditional religious beliefs. questões de crenças tradicionais ou religiosas. Some of them say that, only the pastor is the one who's supposed to minister. I'm just a crent, I'm just a believer, I'm just here to receive from the pastor. But I myself am not called. Only the pastor is called. E você That's a diz, traditional mindset somente- that sometimes binds us back from what God is calling us to do. E você diz, somente o pastor tem que, é que ministra, é que prega. Eu simplesmente sou chamado para ser um simples crente, estar aí sentado, e estar ali a queimar o Yeah. banco, coisas assim. You know, it says, no, he is the man of God. Diz, ele é homem de Deus. He's the one who should do the work of God. Ele é quem tem que fazer a obra de Deus. And yet, the day you received Jesus, it was receiving a calling. O dia que você recebeu Jesus, você estava recebendo um chamado. So God says, untie it Deus diz, desmanche isso, because the Lord needs it. porque o Senhor precisa. Sometimes we tie ourselves Às vezes nós nos amarramos through low self-esteem. por causa do baixo nível de autoestima.
And sometimes we tie others E às vezes também amarramos outros. by looking down on them and saying, oh, that one, what can he do? What can he do in the kingdom? Look E at him. reparar ali, por exemplo, de cima para baixo e dizer, este So, aqui vai fazer o que no reino? Casting our own judgments upon them E você and tying them away lança from their o seu call. julgamento because of our own diante judgments. do chamado da pessoa por causa do seu julgamento. But God is saying, untie it, Deus está a dizer, desmache isso, release it, liberte isso, untie it, desmache, because the Lord needs it. porque o Senhor precisa. The Lord needs it. O Senhor precisa The isso. Lord needs you. O Senhor precisa de você. Untie it, Desmache isso, because the Lord needs it. porque o Senhor precisa. So there is a, before I go there, in the book of Hebrews chapter 12, verse 1 to 3, let's read it. Então, antes de ir adiante, livro de Hebreus 12, 1 a 3, podemos ir para lá. Okay. And this is addressing us. So Então- personalize it. Está em introduzir em nós, então tem que personalizar Hebrews isto. 12, verse 1 to 3. Hebreus 13, 1 a Okay. 3. So wherefore, seeing we also are compassed about by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily besets us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e coramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. So we are, you are, I am, we are surrounded by a great cloud of witnesses. Então, nós, você, eu, todos estamos cercados com uma grande nuvem de testemunhas. So in the heavens, Nos céus there are witnesses existem testemunhas. that themselves were just like you, a person just like you. São pessoas Themselves. iguais, assim como você, But they received the call of God on their lives. mas receberam o chamado de Deus em suas vidas. Because this Hebrews 12 is a follow through from Hebrews 11, where we're looking at the whole of faith. We're looking at people who responded to the call of God and did mighty things for the kingdom of God. Então, este capítulo In Hebrews 12 11. segue depois de nós termos a introdução dos homens de fé, que é introduzido em livro de Hebreus, capítulo 11. And these Hebrews 11 people Então, este livro de 11 pessoas, are a great cloud of witness, existe uma grande nuvem de a testemunhas, great multitude, and they're looking at your life uma grande multidão as witnesses. a testificar, a testemunhar a sua vida, a olhar para si. And perhaps they are saying Talvez estão a dizer, that I was like you before, disse que era igual a você antes, like Moses, como Moisés. who said to God, no, how can I go and speak to Pharaoh? I cannot even speak, I stammer. Assim como Moisés, I stutter when I como speak. que eu vou para Faraó, eu gaguejo quando falo. How can I go and say to Pharaoh, let my people go? Como que eu irei ao Faraó e direi a ele, deixa o meu povo By ir. the time I say, go, Mas let o my tempo que eu people direi, go. I stutter. Deixe o I meu stutter. povo ir. So how can you send me to speak Então when como my você problem is dirá speaking? para eu falar enquanto o meu problema é falar, estou a gaguejar. And so maybe you look at yourself and you look at your inadequacies. E você talvez está a olhar para si e ver Insufficiencies. nas suas insuficiências, And you nas say, how bondades que você não can tem. I be called to do the work of God? E você está a questionar a si mesmo, a dizer como que é possível eu fazer o And chamado de God Deus. sometimes calls us in the point of our weakness E Deus às vezes nos chama no ponto da nossa fraqueza. to use that for Para His glory. usar isto para a sua glória. Because in our weakness, Porque na nossa fraqueza, His grace is sufficient a sua graça é and He suficiente. makes us strong. E faz-nos forte. So Moses, you might be like Moses, say, oh, how can I go? Talvez você pode ser como Moisés, dizer, aonde eu irei? I can't speak. Eu não falo. Maybe you are like
Joshua. Talvez você como Josué. And you say, how can I go? Diz, como irei? I'm second in charge. I'm not even the first guy. Eu sou o segundo, não sou o primeiro. And yet it's Joshua that God wanted to use Depois era o Josué que Deus queria to usar bring his people into the land of para promise. tomar, levar o povo dele à terra prometida. You might be like Jeremiah Você pode ser como Jeremias and say, no, I'm too young. e dizer, eu sou tão pequeno, How can I go criança. and speak to them? I'm too young. Sou tão pequeno, como irei falar para os And God outros? says, don't say you're young. E Deus diz, não fale que é criança. For when you're being formed in your mother's womb, I knew you. Porque eu lhe formei antes de você I mesmo knew you. nascer. Eu conheci você. I eu had a conheço. plan for you. I wanted to call you Eu tenho plano de você, into my de work, você. into my ministry. E eu quero chamá-lo você para o meu ministério. So this great crowd of witnesses Então, esta grande multidão de testemunha is saying, you have no excuse. está a dizer, você não tem desculpas. Because whatever excuse you have, they are saying, I was like you. Qualquer desculpa que você tiver, eles dirão, nós éramos igualzinho assim, assim. One of the witnesses here Alguns de testemunhos daqui, ou is testemunhas, Rahab, então Arab, who was a prostitute in Jericho. que era prostituta em Jericó. And she saved the people of God Então, ela ajudou, salvou o povo when de they Deus. went into Jericho to spy the land. Quando estavam a tentar espiar a terra. And when the people heard that there were spies in the land, Então, quando o povo se aperceberam que haviam espiões Rahab na took them terra, and she hid them Por on the meio- roof of her house. por meio dela, aquele povo foi escondida lá no telhado da casa. And when it was safe, she let them down to escape. Depois deles estarem seguros, libertou-os para depois escapar. And because of that, she had an inheritance. She did acts of faith, as we're hearing. Então, só She por did an ter act feito of isto, faith. ela fez ato de fé. She received their calling, Ela recebeu o seu chamado. though she was just a prostitute. Mesmo ela sendo uma prostituta, But she received their calling. mas ela recebeu chamado. And because of that, she was saved E por from the causa disso- destruction that came upon Jericho. E por causa disso, ela foi salva. Because of that, she's recorded in the book of Hebrews, chapter Por 11. causa disso, ela está lá, escrita o nome dela no livro de Hebreus, capítulo 11. So you might be looking at yourself and say, oh, how can God call me? I'm so unworthy. Então, I'm a sinner. você pode estar a dizer, como Deus pode me chamar? Eu sou indigna ou indigno. Eu sou Well, pecador. the Bible says he did not come to call the righteous, he came to call sinners. E a Bíblia diz que ele não veio chamar os justos, ele veio chamar pecadores. Because those he calls, Porque aquele que ele chama, he justifies. ele justifica. And those he justifies, E ele, aquele que ele justifica, he sends into his work. ele envia para a sua obra. Amen. Amen. So there's such a great cloud of witnesses Então existe uma grande nuvem de testemunha that look at you and say, I am exactly like you. que olham I para was si exactly like e you. falam, eu sou exatamente assim como And você. yet I received the call of God. E mesmo assim eu recebi And I o did chamado what de God Deus. wanted me to do. E eu fiz exatamente o que o Senhor queria que eu fizesse. So seeing that you have such a great cloud of witnesses, Então veja, você está sentado e tem uma grande nuvem de testemunha. the Bible says, lay aside every weight. Então a Bíblia diz que faz todo o peso, Lay aside every sin that besets you. todo o pecado que está sobre você. Lay aside every Deixa hindrance, everything do that's lado pulling you back. Toda Lay it barreira, aside tudo que lhe faz retroceder, deixa para. and run E corra with corra, endurance com certeza. the race that has been set before you. Aquela corrida que foi colocada para si. You know, God has a race for each one of you, Deus tem uma corrida para cada de nós, uma jornada para purpose. cada propósito, a calling, chamado, a race that He wants you to run, uma corrida que Ele quer que você corra. things that He wants you to achieve in His kingdom. Coisas que Ele quer que você alcance no seu reino. You are a minister of God. Você é um ministro, There uma is ministra de ministry Deus. upon you. There is ministry upon you. Existe um ministério You sobre are você. gifted of the Holy Spirit Você tem dom do Espírito to Santo do the work of God. para fazer a obra de Deus. So, He says, run this race. Diz, corra. And then He gives Himself as an example. Jesus gives Himself an Dá example. assim como exemplo. And Jesus says, I am the author and the perfecter. E Jesus disse, eu sou autor e aperfeiçoador. And He says, for the joy set before me, for the calling of God for me, Diz que o chamado de Deus diante de mim, I endure the cross.
eu usufruí a cruz. Even the cross could not stand in the way Mesmo a cruz não conseguiu parar of the calling para of God upon my life. no chamado de Deus sobre a minha vida. Even death could not stand in the way Mesmo a morte não parou of the o calling caminho of God upon my life. do chamado de Deus da minha vida. That is what Jesus is saying. É isto que Jesus está a So he dizer. says, consider me Diz, considera-me that I endured contradictions que eu suportei a contradição, that were against me, que estavam tudo contra mim. lest you are going to fail and say, oh, I can't do it. E você pode fracassar e dizer, não posso fazer. Consider that Jesus did it Considere que Jesus fez. with the opposition that was against him. Com as oposições, estava tudo contra He ele. embraced the call of God on his Ele life. abraçou o chamado And de did Deus what God wanted sobre a him to sua do. vida e fez exatamente o que Deus chamou ele para Amen. fazer. Amen. So let me show you a secret here Deixa eu mostrar-vos aqui um about your segredo calling. sobre o seu chamado. Your calling is like cheating. Teu chamado é como se fosse Cheating. uma batota. Assim. Okay. Because God is saying, run the race Porque Deus está a dizer, corre set before you. a sua jornada que eu coloquei diante de si. Okay. A sua corrida. So it's like watching what we call a delayed match. Então, tipo, observe um jogo demorado. A delayed match means that the match was played yesterday, Então está a dizer que um jogo que aconteceu ontem, but these days you can always find it. But long ago, in então, our time, no nosso tempo, no tempo well, pastor, if já- the game was played yesterday, o jogo que aconteceu ontem, but it only arrived on our TV to the next day or next week. então Oi, chegava o Liverpool jogo is playing. 2 dias depois, Guys, come, let's watch. dia depois via, vamos lá assistir, pessoas já assistiram. but the game vocês estão happened corretos. last week. Mas o jogo já aconteceu há uma semana. We only got the rights to show it a week after. Tivemos os direitos de assistir uma semana depois. So you're watching a delayed match. It already happened. Então estamos a assistir um jogo repetido ou atrasado. And the Bible has revealed the results. E a Bíblia já revelou os resultados. It already said, oh, you won. Diz, venceu. The race. Você já venceu a corrida. So now when you're at the start line, Então agora que você já está ali no how lugar, can you doubt your victory? como que você pode duvidar da How sua can you vitória? doubt the things that God has placed in you? Como você pode duvidar How can you daquilo doubt que the Deus gifts colocou para of God você? that are upon your life? Como você pode duvidar os dons de Deus na How sua can you vida? doubt that you're called of God? Como você pode duvidar que você tem chamado de Deus? Because it already happened. Porque já aconteceu. And you're just participating in a delayed match. E você está a participar num jogo de repetição So when you watch a delayed demorado. match, Então quando você assiste jogos de repetição ou when demorados, when they score, quando marcam, everyone stands up and says, todo "Goal!" mundo salta golo! But it happened already. Mas já aconteceu. Let me show you Ephesians 2 verse 10. Então deixa eu mostrar-vos o livro de Efésios, capítulo 2, I'm versículo talking about 10. the calling of God on your life. Estou a falar do chamado de Deus na sua vida. It says, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which were prepared in advance for us to do." Which were Então, prepared versículo 2. before the foundation of the world, other versions would say. Verso 10. Yeah, Ephesians 2 verse 10. Portanto, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andéssemos nelas. So the works that God wants you to do are already done, are already prepared for you. O trabalho que Deus quer que você faça já foi preparado para si. As you step into the race of God, E você entra nessa trajetória de Deus. you're corrida stepping de into Deus. a race that's already been won. E depois você está a entrar nesta corrida que já está vencida. Philippians 3 verse 12 to 15. Livro de Filipenses 3, 12, 15. It says, "Not that I've already attained it or am already perfected," which is Philippians 3 verse 12 to 15, "but I press on that I may lay hold of that for which Christ is also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this in mind, and if anything you think otherwise, God will reveal even this to you." Amém. Diz, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vos vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio
da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento e se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Okay. Amém. So this is how calling works. É assim que o chamado funciona. He says, I press on. Diz, eu irei prosseguir. Who is pressing on? Quem está a pressionar ou prosseguir It's not God. não é Deus, It's the one who's called. é aquele que foi chamado, Who presses on. que pressiona. Pressing on means that there is resistance. Pressionar ou seguir adiante significa ter uma resistência. Means that it's not easy. Significa que não é fácil. It means that it's not convenient. Significa que não é conveniente. So you have to press Significa on. que você deve You have to pressionar. press in. You have to Você- press to make it move. Deve pressionar para fazer mover. So he says, I press on Diz, eu pressiono to lay hold of that para esquecer, for which Christ para laid hold of alcançar me. aquilo que Deus tem para mim. So there is, when you received Jesus, when Jesus came into your life, he laid hold of you Então, quando Jesus veio na sua vida, Ele tomou de você for a reason. para uma razão. He laid hold of you for a Ele purpose. alcançou você para um propósito. He laid hold of you and said, I Ele found him. segurou, alcançou você e disse, eu The encontrei one I want to use. aquele que eu quero usar. This is my mind for him. Esta é a minha This is mentalidade what I want para to ele. do through him É and- isto and que eu with quero him. fazer por meio dele. This is my mission and purpose for him. Esta é a minha missão e propósito. He laid hold of you Ele segurou você for a reason. por uma razão. So what do? O que você faz? You lay hold of, so you lay hold of me. Então, eu vou segurar. But I laid hold of you. Também, pastor, vai segurar. So he laid hold of me first. Então, eu a segurei primeiro. And then I'm laying hold of O him pastor segurou segundo. to obtain that for which he laid hold of me. Para obter aquilo que eu assegurei. He's pulling on me and I'm pulling on Eu him. estou a puxar, pastor. This is calling. Este é o chamado. Amen. Amen. So God is not dealing with children here. Deus não está a trabalhar com Well, crianças aqui. we're children, but with babies. Ok. Somos filhos, ok. Com bebês. So I was crossing the road with Ndeka yesterday. Então estava a atravessar a estrada com Neca, a filha de pastor. So she's just confident, oh, I'm daddy, whatever. Já estava And, ali, and she's just like, oh, whatever. bem, And cars are coming. Carros estão a vir, ela está assim. So Carro I'm está a dragging her across. vir. Cross Está a now. puxar, ei, vamos Cars are atravessar. coming. Carros estão a vir. But calling Mas chamado is not like that. não é assim. Calling is a level of maturity Chamado é um nível de maturidade. where he's not only pulling us, Já ele não está a nos a se levar-nos. but we are pulling out of him Nós estamos a tomar dele. to go towards what he has para called us to ir do. We're both onde going ele for nos it. chamou para ir. So that's what God wants out of your life. É isso que Deus quer. You na have sua to press vida. on to God and say, God, what's your mission for me? Você- God, você what do you want to do with ir me? diante de Deus dizendo, Senhor, qual é a minha missão? O que você pretende que eu faça? If God has called you Se Deus lhe chamou to preach to your neighbor, para pregar ao seu próximo, You ao seu press vizinho, você pressiona. you look for ways, creative ways. Você procura por You look oportunidades, for uma via. conversation starters. Você procura com um momento de You look how you conversação. can do good Você procura a forma de fazer o to bem them so that you create an opportunity para eles, de modo a criar uma to oportunidade minister to them. para ministrar para eles. So you press into your call. E você pressiona o seu I chamado. press in Eu pressiono so that I may lay hold of that for which Christ has laid hold of me. para que eu possa alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. Amen. Amen. It says, I press on towards the goal Diz, eu pressiono para o alvo, for the price para o preço of the upward call of God in Christ Jesus. do chamado de Deus, ou o celestial de Deus em Cristo Okay. Jesus. So what I'm saying here is this. O que o pastor está a dizer é o seguinte. Sometimes we live at an earthly level. I think it's one of these mics. It's yours. Okay. I think we can have another mic here. I'll pause. Otherwise, you won't hear him on TV. Yeah, in the delay, you won't hear him in the delayed match. Amen and amen. Amen. You know, so the Bible talks about an upward call, a heavenly call of E God a Bíblia aqui in fala Christ do Jesus. chamado celestial. Because em Cristo sometimes Jesus. we live at an earthly level Porque nós vivemos num nível terreno. and perceive things from that level, and we just think, oh, we only then go to church. E nós
But my life is Apenas my life. Pensamos que, olha, a But minha I go vida to é minha Celebration vida, Church. mas eu vou à igreja de celebração. And we forget that when Jesus came into our life, E nós nos esquecemos When que we're quando born again, nós nascemos de novo, Jesus entrou em nossas vidas, there is something that was happening in heaven. algo estava a acontecer no céu. In fact, the Bible says that the repentance of one person, there is such celebration in heaven. E a Bíblia faz menção There is a que party in heaven. quando alguém dá a sua vida There's a a celebration. Cristo, há uma festa que acontece no céu. But as part of that celebration, Então, no meio daquela celebração, there is an assignment. existe ali uma There is a tarefa, call é upon your life. chamado sobre a sua vida, A call from the heavens. chamado dos céus. An upward call of God on your Então, life. Chamado celestial de Deus na sua vida. And in fact, Paul had a call on his life. Paulo teve chamado em sua vida. And they were trying to vex the call of God on his life. Então, ele tentava fugir do chamado de Deus Trying na to sua vida. prevent him. They arrested him. For 2 years, he was in prison. Ele 2 anos estava na prisão, tentando impedir esse just chamado. before one king and then before another governor, Estava and they are diante vexing. rei, diante de governador, e ele estava ali. And there's a call of God in his life. E existia chamado de Deus sobre a sua He vida. needed to go to Rome to preach the gospel, Ele as queria ir para God had Roma. told him to go to Rome to preach the gospel. Porque Deus havia dito para ele ir para Roma e pregar o But evangelho for lá. 3 years, almost 3 years, he's arrested and he's being vexed and going around, and they're not releasing him to go to do his mandate Então, and mission. em 3 anos, ele está ali encarcerado e não está sendo libertado para fazer aquilo que é o seu mandamento, aquilo que Deus mandou ele fazer. And he's brought to King Agrippa. E ele foi, lhe trouxeram diante ao rei Agripa. And he begins to preach to him E começou a pregar para ele. because he's on mission. Porque ele está numa missão. Whether in prison, Mesmo na prisão, whether before the judge is on mesmo mission. diante do juiz, ele está diante de uma And he missão. begins to preach the gospel. E ele pregava o And evangelho. he says, Oh, King Agrippa, Ele diz, oh, rei Agripa, I was not disobedient eu não fui desobediente to the heavenly vision. ao chamado celestial. So there's a heavenly vision Existe uma visão celestial that is upon your life. que está sobre a sua vida. A mandate Mandato from the heavens dos céus about your life. sobre a sua vida. Amen. Amen. Okay. Then it says in verse 15, Então, assim diz o versículo 15. Therefore let us as many as are mature have this in mind. If anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Okay. So as you mature in God, Assim que você está a amadurecer em Cristo, em Deus, you must have this in mind that there is a call upon your life. That's what it's saying. você tem que ter em mente que existe um chamado de Deus em você. But if you don't know, Se você não sabe, if you think otherwise that there's no call of God on your se life, você acha que não existe o chamado de Deus na sua vida, God will reveal his call to you. Deus vai revelar o seu chamado para si. God will reveal his call to you. Deus vai revelar o seu chamado para si. Amen. Amen. Okay, so let me try to close this way. Deixa terminar desta forma. I'm going to tell a story Vou contar-vos uma história from the Old Testament. do Antigo Testamento. It's found in the book of 1 Samuel chapter 10, verse 22 to 23. We can go there. Então, That's how I'll livro try de to end. 1 Samuel, capítulo 10. I want to encourage you. Eu quero encorajar-vos. I want to challenge you Eu quero desafiar-vos. that you have a calling on your life. Você tem um chamado na sua vida. Say to the person next to you, I have a calling on my life. Diga à pessoa que está próxima de você, eu tenho um chamado em minha vida. We are a gathering of the called. Nós somos aqui, estamos unidos com pessoas que têm chamado. This is not just people. We're not just people here. Então não somos simplesmente We pessoas. just go estamos to aqui. church at Celebration Não Church. estamos aí só, vou à igreja de celebração. We are a gathering of the called. Então nós estamos aqui um ajuntamento dos chamados. Okay. So in the book of 1 Samuel chapter 10, verse 22 to 23, Livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22 a 23. the story is about Saul. Então a Saul. história é sobre Saul. Saul was the first king of Israel. Saul era o primeiro rei de Israel. But this story is talking about his call. How was he called to become king? Então essa história mostra aqui o histórico, como que ele foi Okay. consagrado, tornou-se rei. So before this scripture we're going to read, Antes dessa escritura que vamos ler, the Bible in chapter 11 of 1 Samuel, então a Bíblia, livro capítulo 11 do primeiro the children of Samuel, Israel said, all the nations have a king, but we don't have a king. We also want a king. então, o povo de Israel disse que todas as nações têm um rei e nós não temos rei. Então gostaríamos também de ter um rei. And prophet Samuel
E o profeta Samuel was very angry with them estava muito zangado com eles, because he knew that God was their king. porque ele sabia que Deus era o rei deles. So why did they now want a king who was a person? Então, como que eles queriam um rei que era uma pessoa? And then assim? God said to Prophet Samuel, no, don't worry. E Deus disse para o profeta Samuel, não se preocupe, Don't be upset with them. não fica assim triste com I eles. will give them a king. Eu irei dar o rei. So that's chapter 11. Então, esse é o capítulo So chapter 11. 11 closes Então, o capítulo 11 fecha, with God authorizing Deus a autorizar, the selection of a king. então, a seleção do rei. So in heaven, all the papers are signed, it's authorized, the position is authorized. No céu já houve as assinaturas e a permissão. Yes, para we want a consagração. king, it's authorized, its Já está permissions are there. autorizado, as permissões já estão lá, que nós queremos And then um we rei. open chapter 12. Então, ao abrir o capítulo 12, Chapter 12 capítulo 12, opens by describing a young man called Saul. então começa a descrever a pessoa do jovem, a personalidade And he's da pessoa do jovem de described Samuel, Saul. as handsome, Ele é descrito como uma pessoa bonita, Is intelligent. bonita, inteligente as fit. e Fit. alto ou magro, né? Yes. Ou And elegante. yeah, fit, muscular, strong, and a head above everyone. So if he was standing, he was strong. Ele era forte, Okay. alto, So elegante. it means Significa. that this looks like the candidate. Então olharam e disse, este repara-se como candidato. This looks like the one who's called out Esse and aqui selected, right? olha-se como o tal chamado. However, Contudo, Saul is sent by his father Saul é enviado por seu pai to look for donkeys. à procura de jumento. Someone who's called to be a king Alguém foi chamado para ser rei. is sent on such a task that has nothing to do with being a king. To look for donkeys that are lost. Então, foi enviado para uma tarefa que nem tem nada a ver em ser rei, que é procura do jumento. Do you know that sometimes you can be running around Às vezes você pode estar a correr de um lado para o outro with temporary things, com coisas temporárias, and yet God has called us to permanent things. enquanto Deus nos chamou para coisas permanentes. We can be running around with things that are time bound, and yet we're called to eternal things. E nós estamos a correr para coisas que estão amaradas, estão ali fixas, enquanto nós estamos, enquanto você tinha que estar a correr para coisas que são eternas. We can be running around with small impact, Nós podemos estar a correr com coisas de um pequeno matters of the stomach, assuntos da food for the barriga, stomach and the stomach for food, but God will destroy them both. coisas de estômago, Deus irá destruí-los todos. And yet there is matters of the kingdom Existem assuntos do rei, where porém, thousands can be brought into the kingdom Only- just by your obedience, maybe to reach out to just one person who will reach out to 1,000 people. onde que milhares vão ser trazidos ao reino só por causa de você que obedeceu a ganhar uma pessoa e por intermédio disto. Do you know muita that as gente you virá ao sit Cristo. there, Então você sabe quando você sentar-se lá you might possibly be que possivelmente você vai like ser Mary, como Maria, where God says you're highly favored, onde Deus disse você é a favorecida. where God says the thing that is inside of you is of God, Que as coisas estão dentro de você de Deus. where God says that thing shall impact nations and bring Diz que essas them back to coisas God. vão impactar nações e vão trazer as pessoas para Deus. Maybe in you, Talvez em você. you're carrying a ministry that will speak to government, Você está a carregar um ministério que vai falar para o governo. a ministry that will speak to CEOs, Então, um ministério que vai falar com os CEOs, a ministry that will speak to the hopeless, PCAs também, que podem to ser the trocados, hopeless, para to aqueles the helpless, que não têm to abrigo, ones who, if you don't come, para aquele, no one is coming for them. se você não ir, ninguém virá para ele. But he's looking for donkeys. Mas ele está à procura de jumento. Excuse me. Por favor, desculpa. Have you seen my father's donkeys? Viu o jumento do meu pai? There are many donkeys here. Muitos jumentos aqui. Tem muitos What do you mean your jumentos. father's donkeys? O que significa esse jumento? No, one do of them pai? has got a white strip here, and the other one is black. Tem uma mancha branca aqui, depois uma mancha preta aqui. Have you seen my donkeys? Viu o My meu father's jumento? donkeys. O jumento do meu pai, você viu. So sometimes as people of God, Então, às vezes, como povo de Deus, we have to shift our way of looking at the kingdom of então, God. temos que mudar a forma, o paradigma de olhar para Because coisa perhaps de Deus. sometimes we're here looking for donkeys. Às vezes nós estamos aqui à busca de jumentos. I'm looking for my lost donkeys. Eu estou à procura do meu jumento perdido. But what he didn't know Mas o que você não sabia? was that whilst he was looking for the lost donkeys, Enquanto ele procurava de um jumento perdido, he himself ele próprio was the donkey
era o jumento that God was looking for. que Deus estava à procura. So when he asks about the donkeys, they couldn't find them after many days. Então, depois de muitos dias, enquanto ele questionava, procurava saber onde que estava a And they said, you know não what? encontraram. Maybe let's go back home. Disse, opa, vamos voltar I've para seen casa. people come to church and leave churches because they really came looking for employment, and after many years of praying, they didn't get employed. Então, So nós they já says, this vimos church doesn't work. Pessoas a virem na igreja, a orar para o emprego, depois de um tempo não conseguiram emprego, daí estou a desistir da igreja. they are busy Essa looking igreja for não churches funciona that porque eu work. não consegui emprego. That work, they're looking for churches that work. Então, estão à procura de igreja que funciona neste And contexto. yet God is looking for you to do the work. Enquanto que Deus está à procura de você para fazer a obra. So they can't find the donkeys. Eles não podem encontrar o jumento. And then they ask some people, and then the servant, Então, Saul's servant, he was with his servant, he says, maybe we can go and ask the man of God, Samuel. Samuel knows things. So maybe if we ask Samuel about the lost donkeys, maybe Samuel will tell us where the donkeys are. então Saul estava acompanhado com um servo. Depois disse, ok, aquele servo disse, ok, vamos lá perguntar aos homens de Deus, ao Saul. Provavelmente eles podem nos dizer onde que está o jumento. Can you see that? Vocês podem Guys, observar guys, isso. can you see that? Olha, podem observar isso, contemplar isso. No, that's what we say with my daughter. É isso que o pastor fala. Guys. Guys, dessa coisa de guys. Jovens. Olá. A whole prophet of Israel. Samuel, a whole Todo prophet of profeta Israel. de Israel. Samuel, a whole prophet of Israel. Todo o profeta de todo A Israel. whole prophet that hears from God and speaks about what the nation must do. Então, A whole prophet. todos os profetas que já tinham para aquilo que eles tinham que fazer para o reino. They are looking for airtime. Então estão à procura do seu tempo. De crédito. You're looking for time Estão à procura de tempo to ask for lost donkeys. para buscar I don't know if you um get that. jumento perdido. This is a whole prophet Estes são profetas, who todos speaks profetas, about the destiny of Israel. que fala sobre o destino de Who has Israel, spoken wars have been won, wars have been lost because of his word. que já falaram de anunciar guerra e ganhar. And if you can have 5 minutes with him, se vocês tivessem 5 minutos you com want to ele, use the 5 minutes você quer usar os 5 minutos to ask about where the lost donkeys are. para questionar onde está o jumento perdido. If we say now, let's pray. Even now, let's pray. Pode dizer, agora, vamos orar. Pray for whatever you desire. Ora agora, qualquer Pray coisa que for você what deseja. you need. Ore por Pray. aquilo que você precisa. Ora. What will you pray for? O que você vai orar para? 5 minutes with the prophet of God 5 minutos com o profeta de who Deus. could change destinies of nations. Que pode mudar destino de nações. And your idea is to go and ask him where your donkeys are. E a sua ideia é ir perguntar onde o jumento perdido está. If I could, I would just ask me, God, give me Mozambique. All of it, just give me Então, se eu God. pudesse dizer, Deus, dê-me todo este Moçambique aqui todo. So they go, and the man of God is gracious. Oh, what do you guys want? Oh, O homem de Deus we are é tão looking for our gracioso, donkeys. muito bondoso. And then he just breaks out and says, the faith of God is upon you. Depois ele disse logo, o favor de Deus está sobre você. To whom has God turned his favor upon? E Deus- But to your family Então que Deus estendeu a sua graça sobre você, a sua família. and to you. E para He você. says, but me, Eu? I'm just the smallest person. Eu sou uma pessoa tão And pequena. my family is the smallest family. E a minha It is família the é tão pequena. smallest E tribe. depois uma tribo pequena. How can God be looking on favor on Como me? que Deus pode olhar, trazer o favor para mim? He says, no, you're favored. Diz que você é um You're favorecido. carrying something of heaven. Carregas algo God do wants to céu. do something through you. Deus quer fazer algo por meio de você. He says, by the way, Diz, então, por agora, those donkeys you're looking for, aquele jumento que você está à procura. they've already been found. Já encontraram esses jumentos? And to show the gravity of it, Para mostrar a gravidade do assunto. Samuel had begun to prepare a feast. Samuel já The havia prophet. organizado, A feast. o profeta Samuel já havia organizado uma festa. In the high place, a feast. Num lugar mais alto. He uma festa. invited many people from everywhere. Chamou pessoas de And he todo says, lugar. I am hosting a very important visitor. Disse que eu estou a trazer um grande visitante. But Saul did not know he was the important visitor. E Saul não sabia que ele era o tal visitante. Only when he arrived, he said, oh, Saul, you are the important visitor. This Só important depois chair de Saul is for chegar, you. Disse exatamente, Saul, você é In a pessoa fact, importante. we kept Esta cadeira é this sua. piece of meat, Até nós guardamos a esse special one. pedaço de carne, um It was especial. being cured Foi mesmo and preparado. prepared first grade. Então, We were foi preparing it for you. temperado muito bem e feita para si.
And then after that, Depois disso, the Bible says Saul was given the place on the roof, the penthouse, for him to sleep that night. e diz a Bíblia que ele foi dado lá no alpendre, lá mais acima do telhado para ele ficar lá. Then after that, Depois disso, Samuel then calls Saul aside, Samuel chamou ao lado. separated, Saul called chamou, out, separated. He separates him. And then he takes a flask of oil Então levou uma jarra de óleo and he pours the oil on him. e colocou óleo sobre ele. And he says, God is anointing you as the king of Israel. E diz que Deus unge você como rei de Israel. Donkeys, Jumento, calling. chamado. Donkeys, Jumento, calling. chamado. And then after that, as I close, Depois disso, enquanto esse pastor está terminando, depois disso, comes the day where publicly Saul must now be anointed. então Publicly, chegou so that dia people can tão see pública who's the que new king. tinha que ser anunciado o rei. Do Como rei. you know that some people are here? Vocês sabem que algumas pessoas estão aqui, We're just witnesses of you. então são testemunhas de você. When you prepare that big piece of meat for him, Quando você and a prepara place at the high pedaços, table, de carne para ele, the numa important mesa visitors, importante. everyone was invited. Todos A importantes, private party a it parte was. privada. Was just so that they can have a sight of, that's actually the guy, that's the king. Então queriam um espaço de dizer, aquele é o rei. So perhaps we're here just to witness you. Talvez Deus esteja aqui para testemunhar você. Say to the person next to you, Diga a alguém próximo de você. maybe you are here Talvez você está aqui to witness me. para você testificar a mim. Maybe. Talvez, I don't know. eu não sei. Maybe we are here to witness you Talvez nós estamos aqui para because of the testificar, call of God on your life. assim, por causa do chamado de Deus. Because em what sua God vida. has put inside you. Por causa daquilo que Deus colocou em você. Okay. So came the day to publicly announce. Chegou este dia aqui esperado de uma apresentação pública. And we go now to 1 Samuel chapter 10, verse 22 and 23. Agora vamos 1 Samuel capítulo 10. So everyone is gathered Todos estavam já from all the places juntos, de todos os to lugares, witness the anointing, the consecration, para the appointing, testemunhar a consagração, o the apontar, appointing of the king. Everyone is o there. apontar a indicação. Everyone. Todo mundo está lá. And everyone is just watching. E todo mundo está. On the stage. Is he there yet? Is he Será there que yet? Did you see him? Você viu? They say he's like this, is like this. They say he's wearing like this. They say his hairstyle is like this. Did you see him? Is he? estilo Everyone dele is é talking. assim. Blah, blah, Será blah, que blah, he's alguém talking, blah, viu? blah. Alguém viu? Eish. And then Samuel is there. Então Samuel está aí. And he's like, hey, this young man. Esse jovem. I've gathered everyone. Eu já juntei And todo mundo. he's late. He's not even on Ele time. até está atrasado. não And está yet we are dentro do here tempo. because of him. E nós estamos todos aqui por He causa is dele. the one I anointed to. He knows he's the king. Ele é aquele que This vai is ser his ungido. time. This is his É time. tempo dele. Where is this young man? Onde está esse jovem? So this is where we are now. É aqui onde nós estamos. In 1 Samuel chapter 10, verse 20 to 23. 1 Samuel capítulo 10, So, 22. because they couldn't find him, they turned to praying and say, and pray to God, God, where is he? Pelo que não tornaram a perguntar ao Senhor, não veio ainda para cá. Do you know some prayers that we make, some half-night prayers? Então sabe, às vezes algumas A whole orações half-night nós prayer. fizemos Do you know sometimes meia-noite de oração. we are todas simply tempo. asking, Nós só estamos a pedir, God, Deus, where is he? onde ele está? And God said, Deus disse, yes, he is here. sim, ele está aqui. Yes, Disse sim, she is here. ela. Yes, he is here. Sim, ele está aqui. So God is simply saying, guys, Deus save está yourself dizendo, time. simplesmente, toma o seu tempo. Don't keep coming praying to me Não vem aqui andar a orar para mim. about a person who's already there. Sobre as pessoas que já estão. Yes, Sim, he is here. ele está aqui. Yes, she's already here. Sim, ele já está aqui. And then he says, E ele disse, yes, he's here, ele está aqui. but he's hiding himself E ele está a esconder-se behind the bags. numa bagagem. He's hiding himself Ele está a esconder-se behind the bags. na bagagem. Sometimes we do not respond to the call of God because the baggage in our life, we hide ourselves under that baggage. Às vezes nós não respondemos ao chamado de Deus por causa da bagagem. Estamos a nos esconder por detrás desta bagagem. You know, sometimes
people do not have wealth, Porque às vezes as pessoas não têm saúde, riqueza, Wealth. riqueza. but it's wealth that has them. Então, mas é a riqueza que os tem. The wealth itself becomes a baggage A riqueza por si só torna-se uma bagagem from serving God. para servir a Deus. I am busy. Eu estou ocupado. I'm busy. Estou ocupado. Oh, I'm at work. Estou Oh, I'm busy. Estou no trabalho, Oh, estou I'm busy. ocupado. Eu estou ocupado. This job becomes itself Este trabalho torna-se por si só baggage uma bagagem that is hiding you que está a esconder-te from the purpose of God for your life. do propósito de Deus em sua vida. Says, no, the man is here. Disse, não, o homem está aqui. The woman is here. A mulher está aqui. But she's hiding behind the Mas ela baggage. ou ele está escondido. And listen to na what it bagagem. says here as I close. E percebe o que diz aqui. They ran. Versículo 3. Correram, They ran correram and brought him out. e trouxeram. And he stood among the people. E ele parou. He was a diante head taller than do meio any do of the povo. others. Sobressaía em altura todo o povo. They had to run Eles tinham que correr and bring him out. e trazer ele. So my purpose today Meu propósito agora, hoje, is to just bring you out. é trazer você para Is fora. to untie É desmachar that donkey o jumento, because the Lord needs it. porque o Senhor precisa. Is to tell you that the donkeys you've been looking for have been found. Dizer que o jumento que você estava à procura já foi encontrado. But you are the donkey Mas você é o jumento that he has been looking for. que ele esteve à procura. He wants you Ele quer você for a purpose. para um propósito. He needs you for a purpose. Ele quer você para um propósito. He has called you into a purpose. Ele chamou você para um propósito. Come on, let's stand. Vamos ficar em pé. I could have done an altar call here, but I won't do an altar call because I believe everyone is called. Eu creio Many que are called. muitos são chamados. Many are called. Everyone is Muitos são chamados. called. So I can't do an altar call Não posso fazer chamada de altar. because everyone who stands on their feet, Porque cada um está em pé. they are called. Você foi chamado. You are called. Você. God has placed in you Deus colocou em você an incredible gift. dom, Upon you, an incredible call. chamado grandioso em você. But he just says to me, untie it. E ele está dizendo para mim, desmache. Untie it, Desmache isso. for the Lord needs it. Porque o Senhor precisa. He just says to me, run, Corra. take them from behind the bags, Deixa ele. Toma ele sobre as bagagens. because the Lord needs it. Porque o Senhor precisa. So wherever you are, Onde você está? if you acknowledge and say, you know what, Se você reconhece. I want to receive the call of God on my life. I want to know what the calling is. Eu quero receber o chamado de Deus na minha vida. Eu quero conhecer qual é esse chamado. de I want Deus. to know the hope of my calling in Christ. Eu quero saber I want to know the higher purpose. o propósito mais alto da minha Some vida. of you are already functioning in the function of your calling, but Alguns estão a funcionar no seu chamado. you're functioning in a limited way. Mas vocês estão a funcionar numa forma limitada. It's time to break out with the full force É tempo de quebrar com uma força of the call of the anointing. do chamado da unção. The Bible says, whoever believes in me, A Bíblia diz que todo aquele que crê em mim, out of their belly dentro da ventre flows rivers. flui Rivers. rios. So you need to acknowledge the call of God Você tem que reconhecer and o allow the chamado river de to Deus break out. e permitir este rio. Now is the time. Agora é o tempo. Now is the time. Agora é o tempo. Amen. So just lift up your hand if you say, you know what, I want to know. I want to E você se está nessa step into the higher condição, calling of God in my life. você se está nessa condição, levanta a sua mão e diz, eu quero I want to servir a Deus. increase in my Eu quero life. aumentar a minha Of, vida. in the call of God upon my life. No chamado de Deus na minha vida. It says those who teach. Já aquele que I'm talking ensina, to teachers. deve se ensinar. Teach as though you are speaking the very oracles of God. Então ensinem como estivesse a falar Teach. oráculos de Deus. According to Ensine. the grace of God that's upon you. De acordo a graça de Deus está sobre And this você. grace is increasing in measure. E esta graça está aumentando This sobre grace maneira. in this season has been multiplied. Esta graça nesta época está a acrescentar. This grace is causing waters to flow. Esta graça está a fazer que as águas So, possam Father, fluir. as we lift up our hands this morning, Pai, assim que nós levantamos nossas mãos esta manhã, we acknowledge that you are God. reconhecemos que és Deus. We acknowledge that you have called us Reconhecemos que nos chamou from the heavens with a higher calling. dos céus com um chamado mais alto. So we embrace celestial. your calling upon our lives. Abraçamos o teu chamado em nossas vidas. If it's to speak, Sempre para falar, we will speak as the grace of God drives falaremos us. assim como a graça de Deus If it's manda. gifts of healing, Sempre para curar, gifts of deliverance,
dom de libertação, if it's gifts of prophecy, dom de profecia, if it's gifts of administration, dom de administração, if it's gifts of leadership, dom de liderança, if it's gifts of helps, será just to dom, help, dom de ajuda, só para ajudar, gifts of ushering dom and helping. de ajudar a ser obreiro. Lord, with the grace that you give, Senhor, esta graça que o Senhor dá, Father, every gift here todo o dom aqui, is Pai, being activated now in the name está of sendo Jesus. ativado agora em nome de And Jesus. Father, every calling Todo chamado is being revealed in its fullness. está sendo revelado Upon na our sua lives in the name of plenitude, Jesus. em nossas vidas em nome de Jesus. Father, we acknowledge Pai, nós reconhecemos, that we are ministers nós somos ministros of the new covenant. da nova aliança. We are ministers Somos ministros of God. de Deus. And we minister as though God was making his appeal E through us. ministramos assim como se Deus estivesse So fazendo empower apelo your a people nós. now. Falamos ao povo Empower agora. your people now. Chamamos o teu povo agora. Give them boldness now Dê ousadia to agora. step into the field of God, Entrar, Senhor, to no step campo into de the Deus. work of God. Entrar no campo In the name of de Jesus. Deus, em nome de Jesus. If it is reaching out, Se é para they will evangelizar, speak the word of eles God vão falar a palavra and bring de Deus. people to salvation. Assim vão trazer If it is salvação. healing, Se they will curar, lay hands on the sick. eles vão colocar and they sobre shall be healed. as pessoas vão ser curadas. Father, if it is wisdom, Pai, se é sabedoria, wisdom is flowing. a sabedoria está In the fluindo. board meetings is flowing. Pai, está fluindo. In the families is flowing. Está fluindo. Mighty God, you're giving your people Pai poderosa, eu dou esse an povo. edge above everyone E else. sobre todos, Senhor, You are setting a distinction está trazendo a distinção. because they're called of you, O Porque God. foram chamados de si. If it is a grace of giving, A graça de dar. you are multiplying their abundance. Deus está a multiplicar a In sua the name of abundância. Jesus. Em nome de Jesus. It's flowing now, it's flowing Está now. a fluir agora. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Father, I thank you now for your Pai, people. eu te agradeço pelo teu I povo. thank you, Lord, for this Eu te gathering. agradeço, Pai. I thank you for this gathering Obrigado por esta união of the called out ones. dos chamados. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's give the Lord a hand this way. Amen.